Depois da página 27, eu também pedi a página 30, para a gente poder usar as equaçõezinhas dos espelhos esféricos. Aliás, ainda estou devendo a dedução daquela segunda equação ali. Acabando. 2 semaninhas, a galera que passou direto pode ficar em casa. Olha que delícia. Página 30, exercício 5. Uma superfície refletora côncava, cujo raio de curvatura é 30 centímetros, é usada para formar a imagem de um pequeno objeto localizado a 60 centímetros da superfície, conforme o esquema. A imagem se forma a uma distância da superfície que vale... Tu vê, o cara pediu a posição da imagem, é o Pelinha. Ele forneceu o R, que é 30 centímetros, e forneceu o P, que é 60 centímetros. Lembrem-se que a distância focal é R sobre 2. A distância focal, então, é 15. Joga na fórmula 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre Pelinha, e é só marcar um golaço. 1 sobre 15 é igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre Pelinha. A galera que não manja de fração vai dar uma penada final no ano aqui, né? Tem que ser, né? Tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 sobre 60 é igual a 1 sobre Pelinha. Invertendo ambos os lados, Pelinha igual a 20 centímetros. Se o cara tem a matemática básica em dia, né? Teoricamente essa é a mais simples que pode aparecer para usar essa equaçãozinha que surgiu em nossas vidas há tão pouco tempo. Questão 6. Para evitar acidentes de trânsito, foram instalados espelhos convexos em alguns cruzamentos. A experiência não foi bem sucedida, porque os espelhos convexos fornecem imagens menores. Como os espelhos convexos fornecem imagens menores, perde-se completamente a noção de distância. Para perceber este efeito, suponha que um objeto linear seja colocado a 30 metros de um espelho convexo, de 12 metros de raio, perpendicularmente a seu eixo principal. A que distância do espelho convexo seria vista a imagem desse objeto? Perigoso. O mais perigoso que tem nessa questão é tu perceber que o espelho convexo, com raio de curvatura de 12 metros, tem uma distância focal de menos 6. Esse que é o perigo. O espelho convexo, a distância focal é negativa. Lembra? Ele está do lado das trevas, na escuridão. O objeto seja colocado a 30 centímetros, é o P. 30 metros, perdão. Calcule a posição da imagem. 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre Pelinha. 1 sobre menos 6 é igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre Pelinha. Mais passa para o outro lado menos. O mínimo entre 30 e 6 é o próprio 30. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Invertendo ambos os lados, Pelinha igual a menos 5 centímetros. A que distância do espelho convexo seria vista a imagem? A resposta seria 5 centímetros. O menos só indica que está atrás do espelho, ou que é virtual. Letra B. Se substituíssemos o espelho convexo por um espelho plano, a que distância deste espelho seria vista a imagem daquele objeto? O objeto é quanto? Foi colocado aqui distância? Que não é metro, né, cara? Ele falou tudo em metro, né? Eu usei tudo em metro, fica centímetro. Como é que é a característica do espelho plano? A que distância a imagem se forma? É o dobro da distância que até o espelho. A mesma distância, né? A mesma distância. O mais legal, cara, é que essa equação funciona para espelho plano, tu acredita?
Qual é a distância focal de um espelho plano? Vou te perguntar mais fácil. Qual é o raio de curvatura de um espelho plano? O desenho deveria ser altamente esclarecedor. Com aquele desenho tu deveria conseguir responder com toda a facilidade do mundo. Qual é o raio de um espelho plano? Mais de um ano nós estamos discutindo essa ideia. Quase 2 anos vai fazer que eu discuto essa ideia com vocês. Qual é o raio de um espelho plano? Tu viu isso aqui? Deu esse raio, né? Aumentou um pouquinho, tá vendo? E aqui já aumentou um pouquinho mais, né? Qual é o raio de um espelho plano, meus amigos? Uma reta é uma curva com raio infinito. Isso não é uma piada idiota, é algo factível, né? Olha para o teu planeta, cara, olha para o teu mar. Quando tu olha para o mar, o ser humano ele vê uma reta. E não é uma reta, gente, o planeta é redondo. Por que quando tu está diante do mar, tu olha a linha do horizonte e tu vê uma reta? Porque o raio da Terra é tão grande comparado com a tua vida humanoide que tu, iludido, acha que é uma reta. Tu imagina se o raio fosse infinito de verdade. Seria uma reta de verdade. Beleza? Se o raio de curvatura de um espelho plano é infinito, qual é a distância focal de um espelho plano? Metade do infinito, né? Que continua infinito. Muito bem. 1 dividido por infinito. R$1 dividido para infinitas pessoas. Nada, né? R$1 dividido para 10 pessoas dá 0,1. Para 100 pessoas dá 0,01. Para 1000 pessoas dá 0,001. Para 1 milhão de pessoas dá 0,00001. Para infinitas pessoas dá 0. Deveria ser um raciocínio também fácil para ti que está me escutando falar disso há mais de um ano. Certo? Mas se a gente não para pensar nisso, a gente esquece desse raciocínio tão bobo. 0. Mais faça menos. Estou fazendo essa conta só por provocação, porque nós já sabíamos desde a primeira aula de espelho plano que as distâncias entre objeto e espelho e imagem são iguais. E o que o menos está dizendo? Que uma está atrás do espelho, que uma é virtual em relação à outra. Perfeito. Se ele disse que era 30, o pelinha é menos 30 metros. Como ele pediu a distância, a gente responde o 30. Afinal, o menos é só para dizer que a imagem é virtual. Respostas dos amigos aqui, vamos ver. 5 centímetros, ele errou a unidade. Letra B, se substituíssemos o espelho convencional para espelhos planos, objeto e imagem ficam à mesma distância do sistema óptico. Portanto, a resposta é 30 metros. Não fez a discussão bonita do infinito nem nada. Eu estou fazendo essa discussão não é porque eu sou idiota não, tá? Eu vou precisar que tu saiba que algo reto tem um raio infinito. Eu vou precisar disso já para as lentes esféricas. Eu preciso desse raciocínio. Questão 7. Um rapaz utiliza um espelho convexo de raio de curvatura 40 centímetros. Distância focal? 20. Metade. Quando o rosto do rapaz está a 10 centímetros do espelho, a ampliação da imagem produzida é... Primeiro eu vou ter que calcular o pelinha. Porque olha só, uma das formas de calcular a ampliação é isso sobre ó. Ele não falou o tamanho do objeto, então não vai dar para calcular o tamanho da imagem. Mas outra forma de calcular a ampliação é menos pelinha sobre P. Ele disse que o rosto do guri está a 10 centímetros do espelho. Eu vou calcular o pelinha e vou descobrir a ampliação. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre pelinha. A distância focal, 20, é metade do raio de curvatura. A posição do rosto do guri é a posição do objeto. Aí eu vou calcular o pelinha.
1 sobre 20 menos 1 sobre 10 é igual a 1 sobre P'. O mínimo é 20, divide pelo de baixo. Multiplica pelo de cima. Menos 1 sobre 20 é igual a 1 sobre P'. P' é igual 20 dividido por menos 1, menos 20. Menos com menos. 20 dividido por 10. O cara vai ficar com o dobro do tamanho. Ampliação de 2. Letra C. Questão 8. Um espelho côncavo tem raio de curvatura de 2 metros. Distância focal? 1. A que distância do centro do espelho, em centímetros, uma pessoa deve se posicionar sobre o eixo do espelho para que a ampliação de sua imagem seja A igual a 2? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Distância focal é a metade de 2 metros, é 1 metro, que em centímetros é 100 centímetros. Só que eu não sei o P nem o P'. Mas A é igual a menos P' sobre P. Acabamos de usar na outra questão. Se o A é 2, eu acabo descobrindo que 2P é igual a menos P', ou que P' é menos 2P. Então pronto, o P é P e o P' menos 2P. Se eu vou descobrir onde é que a pessoa tem que se enfiar. O mínimo entre P e 2P é 2P, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2P é igual a 100 vezes 1, que é 100. P é igual a 50 centímetros. A pessoa deve estar a 50 centímetros para que a sua ampliação seja 2. E para finalizar, questão 9. Um objeto situado a 20 centímetros de um espelho côncavo forma uma imagem real de tamanho igual ao do objeto. Se o objeto for deslocado para 10 centímetros do espelho, a nova imagem aparecerá a uma distância... Peraí, galerinha. Se o objeto situado a 20 centímetros de um espelho forma uma imagem de tamanho igual, que ponto é esse? Parabéns! Quando o objeto e imagem eram iguais, é quando eles estavam no centro. Se ele falou que isso ocorre a 20 centímetros, ele me deu o raio de curvatura. Logo, qual é a distância focal? 10. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre 10 é igual. Ele falou que vai fazer o que com o objeto? 10 centímetros. Então o P vai ser 10. Aí é só calcular o P'. 1 sobre 10 menos 1 sobre 10 é igual a 1 sobre P'. 1 sobre 10 menos 1 sobre 10? 0. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. 1 dividido para 0? Infinito. Como assim? A história é essa. Quando o objeto está no foco, a imagem forma-se no... A matemática nos revelou aquilo que a gente tinha estudado. É verdade. A distância é infinita. Letra E. Tá vendo? Muito legal essa última questãozinha. Não vai ter tarefa porque na próxima aula vai ser simuladinho. Vai faltar só a refração da luz. Vamos ter bastante tempo para trabalhar a refração da luz. Show de bola. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Até daqui a pouco no simuladinho de física. Fala, meu querido. Tem um trabalho que eu acho